Sabe aquela sensação de que a sua empresa tem vida própria, que ela manda em você, e não o contrário? Em Ganhando Tração, Gino Wickman apresenta um sistema poderoso, feito para que líderes de negócios finalmente assumam um controle de verdade. Vamos desvendar juntos como isso funciona. Para começar, vamos falar de um sentimento que, olha, muito líder por aí conhece bem. A sensação de que a empresa está no controle. Vamos dar uma olhada nos desafios que causam isso. A maioria dos empreendedores acaba se deparando com pelo menos uma dessas 5 frustrações. Ou é a falta de controle sobre o tempo e o mercado, ou são os problemas com pessoas que nunca acabam, a sensação de que o lucro, nunca é o suficiente, a frustração de bater num teto de não conseguir mais crescer, ou, pior, o desânimo de ver que nada de novo que você tenta parece funcionar. O resultado é sempre o mesmo, a sensação amarga de ser controlado pelo próprio negócio. E essa inversão de papéis é o ponto de partida. Se sentir controlado pela empresa é, na verdade, um grande sinal. Um sinal de que está na hora de buscar uma solução real para virar esse jogo e retomar as rédeas. E a solução que o livro propõe não é só um monte de teoria bonita, não. É um sistema operacional mesmo, prático, testado e comprovado, que foi desenhado para resolver esses problemas no mundo real. Esse é o Sistema Operacional Empreendedor, ou SOE. E pode esquecer aqueles modismos de gestão que aparecem e somem. O SOE é um sistema completo, baseado em princípios que funcionam sempre, porque ele enxerga a empresa como ela é, um organismo único e integrado. E a credibilidade do SOE vem justamente da prática. A gente está falando de mais de 20 anos de desenvolvimento, mais de 10 mil horas de sessões com equipes de liderança em mais de 120 empresas. Ou seja, esse sistema não nasceu na teoria, ele foi forjado no campo de batalha. E talvez o maior benefício do sistema seja exatamente esse. Ele simplifica o que é complexo. Em vez de se afogar numa lista infinita de preocupações, os líderes aprendem a focar no que realmente importa, nos 6 componentes que, de fato, fazem a empresa andar. E aqui está o coração do sistema. Esse diagrama mostra os 6 componentes fundamentais: visão, pessoas, dados, problemas, processo e, por fim, tração. Dominar cada uma dessas áreas é o segredo para finalmente ganhar tração e ter o controle de volta. Então, como é que se começa a construir essa base sólida? Tudo começa com o alicerce, os 3 primeiros componentes: visão, pessoas e dados. O primeiro componente, visão, não é só ter uma ideia genial na cabeça do fundador. O objetivo aqui é que todo mundo, do estagiário ao presidente, veja exatamente a mesma imagem bem clara de para onde a empresa está indo e, mais importante ainda, como ela vai chegar lá. Para entender o poder disso, pensa no raio laser. Ele só precisa de um pouquinho de energia, mas toda concentrada numa única direção para conseguir cortar até diamantes. É a mesma coisa como equipe. Quando a energia de todo mundo está focada numa única visão, os resultados são extraordinários. Com a visão bem definida, o foco muda para pessoas. E o sucesso aqui, depende de 2 ingredientes essenciais, que vão muito além de só tentar contratar estrelas. É algo bem mais prático e poderoso que isso. O ponto crucial aqui é essa distinção entre ter as pessoas certas e colocar essas pessoas nos lugares certos. Pessoas certas são aquelas que, no fundo, compartilham os valores da empresa, que se encaixam na cultura. Já os lugares certos são as funções onde essas pessoas não só entendem o que fazer, mas elas querem fazer e têm a capacidade para executar com excelência. O terceiro componente, dados, tem uma missão muito clara: tirar da mesa a subjetividade, os egos, as opiniões, o achismo. A ideia é parar de gerenciar com base no que se sente e começar a administrar com base em números-chave, que são objetivos e indiscutíveis. E para fazer isso na prática, o sistema usa uma ferramenta chamada Tabela de Desempenho. É um relatório bem simples, semanal, com apenas 5 a 15 números essenciais. Esses números funcionam como se fossem o pulso do negócio, permitindo que a liderança veja problemas chegando antes que seja tarde. Bom, com essa base de visão, pessoas e dados bem firme, a gente parte para a execução. E é aí que entram os 3 componentes finais que transformam a estratégia em realidade: problemas, processo e tração. O quarto componente muda completamente o jeito de encarar os problemas. Eles deixam de ser uma coisa negativa e passam a ser vistos como oportunidades, como os obstáculos que precisam ser superados para alcançar a visão.
E o SOE oferece um método, um passo a passo para lidar com esses problemas de frente. Ferramentas como a lista de problemas e a trilha de solução ensinam a equipe a identificar, discutir e, o mais importante, resolver as questões pela raiz, em vez de ficar só apagando incêndio. Agora o quinto componente, processo. E calma, não é sobre criar um monte de burocracia não. É sobre sistematizar e documentar a maneira única e especial como a sua empresa faz as coisas, desde vender até entregar. E a abordagem para isso é incrivelmente simples e eficaz. São 3 passos. Primeiro, identificar quais são os processos-chave. Segundo, documentar esses processos de um jeito claro. E terceiro, garantir que todo mundo na empresa siga o que foi combinado. O resultado? Menos erros, mais eficiência e, claro, mais lucro. E, finalmente, o sexto componente, tração. É aqui que a visão sai do papel, que os planos se transformam em realidade. Tração é pura execução, disciplina e responsabilidade, para garantir que as coisas aconteçam de verdade, semana após semana. Certo. Então, o que acontece quando todos esses 6 componentes estão fortes e trabalhando em sintonia? Qual é o resultado final de todo esse esforço? O resultado é uma empresa mais focada, mais harmoniosa e, claro, mais lucrativa. Uma organização onde a complexidade diminui, os problemas são resolvidos de verdade e a equipe inteira rema na mesma direção. E o líder? O líder está, finalmente, no controle. Depois de conhecer os componentes de um sistema que foi todo desenhado para o controle e o crescimento, a questão que fica é essa: a sua empresa está pronta para aplicar esses princípios e, finalmente, ganhar tração?